Primeiro eu peço aí que você se inscreva no canal. Esse vídeo é sobre a CPI do MST, né? Sobre o contexto disso tudo. E a CPI do MST está sendo usada aí pelo bolsonarismo como grande motor para eles fazerem oposição com fake news ao governo Lula. Eles estão aproveitando aí o desastre na comunicação de esquerda para passar o trator nas redes sociais mesmo, viu? Então, eu peço a sua inscrição aqui no Plantão Brasil. Agradeço, chegamos a 1.250.000 inscritos. E na descrição eu deixo outros canais. O mais importante deles no momento, o canal Cortes do Plantão Brasil, já passou aí de 30.000 inscritos. A gente vai colocar lá muitos vídeos das CPIs que vem aí, para a gente começar a dominar as redes sociais. Então peço a sua inscrição nesse canal também, que os vídeos de lá vão ser bombásticos contra esses bolsominions. Ó, agora falando sobre o que tá acontecendo aí na CPI e tudo mais, a coisa tá ruim, hein, pro presidente da CPI do MST. É o Coronel Zucco. Coronel Zucco é um deputado bolsonarista, bolsominion, fascista raiz. Ele e o Ricardo Salles, que vai ser o relator da CPI. Imagina, Ricardo Salles sendo o relator da CPI do MST. Eles estão juntinhos ali porque eles querem politizar ao máximo essa CPI. O Ricardo Salles ele quer ser prefeito de São Paulo no ano que vem, então ele vai usar essa CPI para duas coisas. Primeiro, como motor para ele ganhar muito seguidor, para ele ganhar muita interação nas redes sociais, e segundo, para ele bater no Boulos o máximo que ele puder. Por isso, o Ricardo Salles e o Coronel Zucco já falaram que essa CPI não é para mirar o MST. Inclusive, o Coronel Zucco já falou várias vezes que o nome não é CPI do MST, ele não quer nem que use esse nome. É CPI das invasões ilegais. Por quê? Porque ele quer colocar o MTST, que aí é do Boulos, ali na mesma coisa. Pois bem, o que acontece é o seguinte: o Coronel Zucco começou a ter problemas com a Polícia Federal. A Polícia Federal pediu na semana passada e o Alexandre de Moraes autorizou que a Polícia Federal o investigue por incentivar os atos terroristas do dia 8 de janeiro. Então ele é oficialmente um dos investigados. O Coronel Zucco gravou vídeo em frente ao quartel-general das Forças Armadas do Rio Grande do Sul, falando para os terroristas irem para lá e falando esperem 72 horas e pedindo intervenção militar. O cara que faz isso está, ainda mais sendo deputado, sendo muito influente nas redes sociais, ele estava obviamente incentivando ali o golpe de Estado que teve uma tentativa depois de algum tempo. Então a situação do Coronel Zucco é ruim, viu? Tá bem ruim. Eu conversei com um pessoal que falou, ó, CPIs tendem a durar 3 meses, às vezes, dependendo, são estendidas por mais 3, aí duram 6 meses. Se essa CPI durar 6 meses, é bem capaz do Coronel Zucco ser preso durante a CPI. Não lá dentro da CPI, mas durante a CPI, algum dia de manhã, pá, visitinha da Polícia Federal na porta dele, porque a chance desse coronel, desse deputado, ser preso nos próximos 6 meses é muito grande, porque tem amplas provas de que ele realmente foi um dos incentivadores. A sorte dele e de alguns deputados bolsonaristas é que a investigação da Polícia Federal quanto aos incentivadores está começando agora. A Polícia Federal estava focando, não, está focando principalmente em quem? Primeiro focou em quem realmente fez ali o golpe de Estado, nos executores, naqueles mais de 1.000 que foram presos, já mais de 800 se tornaram réus no STF, enfim, estava focando nesses. Depois começou a focar nos organizadores. E agora, nas últimas semanas, focou pela primeira vez nos grandes financiadores e está começando a focar nos incentivadores. Por quê? Porque vamos por parte. Primeiro, quem executou. Executou, foi lá, fez o crime, colocou a mão na massa para quebrar tudo, prendam. Depois, quem organizou. Vamos prender quem organizou. Aí agora vamos prender quem não colocou a mão na massa. Que são aqueles que deram o dinheiro para os outros, os financiadores, e aqueles que só incentivaram, ficaram jogando gasolina na fogueira. Esses são os últimos que vão ser presos. Então, a sorte aí do Coronel Zucco é que ele vai ter aí mais algumas semanas ou alguns poucos meses em que ele vai poder ficar agitando aí as redes sociais como presidente da CPI. Lembremos, quando tem uma CPI, quem mais fala na CPI é o relator. O presidente ele organiza tudo, mas quem faz pergunta mesmo, em tempo ilimitado, é o relator. Que é isso que o Salles vai fazer. Então ele vai ter tempo ilimitado. Então, enquanto cada parlamentar vai ter 15 minutos, o Ricardo Salles vai ter 1 hora, 2 horas, 3 horas, quanto tempo ele quiser para fazer com que. Para fazer lá o interrogatório com quem quer que eles convoquem. Lembrando que os bolsonaristas têm ampla maioria na CPI. Saiu notícia de que os governistas querem que o Saraiva, delegado Saraiva, que é ele é o terror do Ricardo Salles, que ele seja convocado. Eu vou falar,
muito difícil que seja convocado, porque a maioria bolsonarista não vai querer. Talvez até votem que sim, mas acho difícil, viu? Acho difícil. Que eles não vão querer perder tempo com alguém ali que a esquerda que quer ver o depoimento dele, se eles podem chamar um monte de gente que vai corroborar com a versão fajuta deles, a extrema-direita. Tem uma coisa, a nossa sorte é que esse pessoal é muito burro. Estamos lidando com pessoas burras, pessoas que além de serem bandidas são burras. Por quê? Porque olha só, eles querem convocar o Flávio Dino para a CPI. Olha, o Ricardo Salles, eu peço, por favor, convoca o Flávio Dino, mas ó, vamos fazer um acordo aqui, nós dois? Convoca o Flávio Dino toda semana para a CPI, tá? Toda semana. Se puder 2 vezes por semana, melhor ainda. Porque, olha, cada vez que o Flávio Dino pisa no Congresso Nacional, bolsonarista sai chorando. Imagina na CPI o quanto que não vão ser humilhados os bolsominions lá. Pois bem, eles vão tentar, obviamente, pegar um corte de 10, 15 segundos para falar que humilharam o Flávio Dino, como sempre fazem, mas eles vão acabar sendo trucidados pelo Flávio Dino e por alguns dos que eles estão planejando aí convocar. O caso do Coronel Zucco, o caso do Coronel Zucco piorou muito, porque olha só, a Sâmia Bonfim, parlamentar do PSOL, estava falando com ele. Aí olha só o que ele fez, isso já na primeira sessão da CPI ele mostrou como é que ele vai fazer daqui para frente, olha só. Negócio com terra não é um movimento sem terra, deputado. Quem faz negócio, quem faz sujeira com aquilo que é terra pública, não é um movimento sem terra. São os grileiros, deputado, que o senhor conhece alguns, são madeireiros, são aqueles que desmatam, são aqueles que invadem terras de proteção ambiental, que aqui vários conhecem bem do que eu estou falando. E também me inscrevi, senhoras e senhores, para dar uma notícia que acabou de sair na imprensa, porque ficaram bastante incomodados com os deputados que falaram a respeito das investigações da Polícia Federal que recai sobre o presidente, mas acabou de sair a notícia que o Moraes autoriza a Polícia Federal a retomar a investigação do presidente da CPI do MST pela participação em atos democráticos, que até agora o senhor estava dizendo que era mentira, que era Cortou o microfone dela. Deputada Sâmia. Aí ele cortou o microfone dela, deu uma confusão, né? Depois ele foi obrigado, porque por regimento interno, ele é líder do PSOL, ela tem 15 minutos para falar. Não importa se é reunião, se é qualquer coisa, tem 15 minutos para falar. É o regimento interno da Câmara dos Deputados. Quando o deputado Coronel Zucco, ele foi falar no ouvido dele, ó, você vai ser caçado se você fizer isso, você não pode. Tem coisas na Câmara que você não pode fazer. Você não pode rasgar o regimento interno, a líder do partido tem que falar. Aí imagina se fosse qualquer um aí falando, nossa, eu sou presidente da CPI, só fala quem eu quero. Nossa, ia ser um Deus nos acuda. Imagina, um petista aí é líder de qualquer comissão, mesmo que não seja CPI ou investigativa, qualquer comissão, ele convoca quem ele quiser, só fala quem ele quer. Quem ele não gosta da fala, corta o microfone. Pô, ia ser ótimo. Pô, convoca aí um monte de gente, não gostou do que a pessoa fala, corta. Pois bem, não. Democracia não é assim. A pessoa foi eleita, tem que escutar as abobrinhas. Até sou a favor de que se a pessoa estiver lá cometendo crimes, disseminando fake news, como foi feito na CPI da Covid e tudo mais, que o microfone seja realmente cortado. Mas você vê que o regimento interno é tão poderoso que nem na CPI não cortavam. O pessoal que ia lá para mentir todos os dias. Você vê que a coisa é assim. Pois bem, a Sâmia voltou depois e olha, detonou o Coronel Zucco, passou vergonha o Coronel Zucco. Vamos lá. Que o senhor cria uma situação. Veja só, se Vossa Excelência não tivesse interrompido o meu direito regimental de utilizar o tempo de líder do meu partido, nada disso teria acontecido. Mas o autoritarismo e a gana de calar as nossas vozes é tão grande que o senhor cria uma situação absolutamente constrangedora para o senhor e depois foi obrigado, evidentemente, a cumprir aquilo que diz o nosso regimento. O meu tempo de liderança não pode ser interrompido, assim como o senhor não pode indeferir um pedido de questão de ordem antes que ele seja completado. E não. A resposta que o senhor deu para o Kim Kataguiri não contempla aquilo que eu estou questionando, porque o que eu fiz, eu nunca faltei com respeito com o senhor. Não utilizei um elogio, nem palavrão. O que eu fiz? Eu li uma manchete. Por que lhe incomoda tanto uma manchete de jornal? A manchete
está pública. Qualquer cidadão brasileiro pode ter acesso a esses fatos. O senhor ficou prestando seu depoimento para mim, de que não foi do 8 de janeiro, de que não convocou. Para mim, o senhor não tem que prestar depoimento nenhum. É para a Polícia Federal. O senhor vai responder? Para mim, o senhor não tem que prestar depoimento. Vai responder para a Polícia Federal. Deu ruim pro Coronel Zucco. Já foi humilhado logo na primeira sessão. Só que o problema não é só do Coronel Zucco. Deu ruim também pro Ricardo Salles. O Ricardo Salles está tentando usar essa CPI para se alçar a prefeito de São Paulo. Porém, ele esqueceu de combinar com o partido dele, com o PL e com o chefe líder dele, que é o Bolsonaro. Por quê? Porque o Bolsonaro começou a rifar o Ricardo Salles. E o bolsonarismo também começou a rifar o Ricardo Salles. Inclusive, tem aí notícias de briga interna. Assim que eu confirmar, eu vou fazer um vídeo só sobre isso, que os boatos estão muito bons. Só que eu quero confirmar para não falar que o negócio depois é mentira, né? Mas os boatos estão muito bons. Tá tendo quebra-pau. O Ricardo Salles não é o tipo... Você conhece, você lembra quando ele era ministro, né? Passar boiada, bandidão mesmo, gangster. Quando é gangster contra gangster, aí a coisa fica feia, é máfia. O Ricardo Salles, ele não é o tipo de cara que vai aceitar que passem o trator pra cima dele e ele vai ficar quieto. Nem um pouco. Então o Ricardo Salles vai bater de frente com o Bolsonaro, ainda mais sabendo que o Bolsonaro tá caindo, porque ele quer ser prefeito de São Paulo, ele conseguiu aí a CPI, conseguiu ser relator, porque ele quer isso. O PL de São Paulo já rifou e quer que o atual prefeito de São Paulo, o Nunes, continue sendo uma desgraça. É uma desgraça ainda menos pior que o Ricardo Salles, viu? Nessa aí tô com o pé de São Paulo. Porque na pior do jeito que o pessoal em São Paulo vota mal, que medo que eu tenho do Ricardo Salles se ele sair candidato. A melhor forma de barrar o fascismo é não deixar que seja candidato lá no PL. O Nunes é fascista, mas comparado com o Ricardo Salles, vou falar, viu? Então o Ricardo Salles está num bate-boca muito forte lá no PL de São Paulo, porque ele está tentando isso. Fez tudo. Pô. A lição de casa dele como político ele fez. Conseguiu uma CPI, conseguiu articular com o Arthur Lira, ele conseguiu articular para ele ser o relator, ou seja, ele tem tempo ilimitado de fala, ele vai conseguir a maioria, ele vai conseguir convocar quem ele quiser, ou seja, ele vai poder, junto com o presidente da CPI, que é amigo dele, pelo menos enquanto os dois ainda estiverem soltos, ele vai poder combinar quem vai depor, qual é o ritmo, quem vai ser agora, o que bombou na minha rede social, depoimento de tal, vamos colocar alguém relacionado aí, vamos fazer a careação, fulano e fulana, eu faço as perguntas, esse tipo de coisa, para bombar nas redes sociais. É isso que ele tá pensando, só que nada adianta se ele não for candidato, né? Esqueceu de combinar com o bolsonarismo, então tá ruim a situação aí do Ricardo Salles, fez tudo e nadou e vai morrer na praia, a não ser que ele saia do PL, tem uma chance aí dele sair do PL. O Ricardo Salles deu declaração ontem, ele irritou muito os bolsonaristas, ele deu declarações dizendo que o governo Lula tem que cortar a verba do exército, que o governo Lula tem que cortar a verba das Forças Armadas e que sim, o artigo 142 tem que ser extinto. Aí você deve estar olhando bem pra minha cara agora e falar, não, Thiago, não, peraí, que? Ricardo Salles já, olha a guinada do cara. Até 7 de janeiro à noite, ele queria golpe de Estado, militares, SOS Forças Armadas, selva. Agora, ele quer cortar a verba dos militares e quer extinguir o artigo 142. Virou um democrata, Ricardo Salles. Tem uma coisa, a estratégia dele é burra. Sabe o que é burra a estratégia dele? A CPI do MST fala de invasão de terra e tudo mais. Isso não é um problema, assim, da população de São Paulo. Pergunta pro pessoal da periferia de São Paulo se tem alguém lá que está incomodado com as ações do MST. Não tá. Do MTST, não tá. Nem um pouco. Então ele vai ganhar voto de gente que já vota na direita. Ele não vai ganhar um voto do pessoal da esquerda. Obviamente, ele vai usar a CPI, como todo bolsonarismo vai usar, para bater no governo Lula e para aumentar a rejeição ao governo Lula. Eu já vi aí fotos horríveis que mostram, colocaram foto de gado morto, que nem deve ser no Brasil, para falar que o MST está torturando os animais, que o MST mata as pessoas, que aí associam com pedofilia, com outras coisas. Quer dizer, então, nesse nível. Durante a CPI vai piorar muito isso aí, esses estardalhaços que estão fazendo nas redes sociais. Mas, a que ponto isso ajuda ele a se eleger prefeito de São Paulo? É muito difícil, mas muito difícil mesmo. O Boulos teve 40% na última eleição. Eu vou falar um negócio sobre a candidatura do Boulos aqui, viu, para você. Prepare-se, algumas pessoas não estão preparadas para essa conversa. O Boulos, ele teve em 2020 uma votação para prefeito de São Paulo que foi apenas 1% maior do que a votação do Haddad
para a presidência em 2018. E eu estou falando aqui só na cidade, município de São Paulo. Quer dizer, muita gente fala, o Boulos ele conseguiu o que o PT não conseguiu. Não conseguiu, não. Em 2018, a situação por Haddad era muito pior na cidade de São Paulo do que era para o Boulos em 2020. E o Haddad com número e nome do PT ligado ao Lula, que estava preso, a Lava Jato, era impossível, era crime falar mal do Sérgio Moro, era crime falar que o Lula era preso político praticamente, ninguém podia falar nisso, não podia nem usar o Lula no santinho nem nada, e o Haddad teve 39,6% dos votos. O Boulos podia usar santinho do Lula, podia usar a imagem do Lula, teve amplo apoio do PT no segundo turno, amplo apoio, o candidato do PT, o Tato, subiu em carro de som 7 dias por semana, durante as 4 semanas ali da campanha para o segundo turno, e o Boulos teve 40,6% dos votos. Então quem está muito animado aí, o Boulos agora vai com tudo, eu não acho que vai com tudo não, vai ser uma eleição bem difícil, muito mais difícil do que tem gente aí falando, viu? Tem gente que fala, mas o Boulos chegou ao segundo turno, e agora imagina quando ele tiver o apoio do PT. De novo, o apoio do PT hoje é uma coisa, quando chegar a eleição em outubro do ano que vem, eu não sei qual vai ser o tamanho desse apoio em São Paulo, ainda mais que o PSOL está traindo o PT já no Congresso Nacional, e o Boulos, ele é do PSOL, ele não é do PT. Tem a questão partidária antes da questão pessoal, apesar que o Lula porque quer apoiar o Boulos e creio que o Lula está 100% certo, eu também faria o mesmo se fosse o Lula, mas é isso, não pensa que vai ser uma lavada, vai ser fácil a eleição lá pro Boulos não, viu? Eu acho que vai ser muito, muito difícil ganhar. A sorte é que é o seguinte, a cidade de São Paulo tem uns relampejos assim de progressismo. Você vê, ganhou a Marta Suplicy em 2004, aí ganhou a Haddad em 2012, aí agora tá na hora de ganhar alguém de esquerda novamente. Espero que se ganhe o Boulos, que ele consiga fazer uma comunicação boa como prefeito para poder se eleger, porque nem Marta nem Haddad conseguiram se reeleger. Aliás, o Haddad não chegou nem no segundo turno. Com a máquina pública em mãos, ele conseguiu não chegar nem no segundo turno. Espero que o Boulos, aí, se for eleito, vai ser muito bom ver aí pela primeira vez alguém do PSOL numa cidade grande aí, uma cidade com proporções aí enormes, a maior cidade do país, governar, porque aí vai saber como é difícil governar, vai saber que não basta fazer como eles queriam agora no marco fiscal do Haddad, eu vou fazer o projeto de lei que eu quero e dane-se o resto. Não dá. Tem que negociar com a oposição. Aí, talvez, muita gente no PSOL que faz política muito mal feita, mas muito mal feita mesmo, talvez aprenda a fazer política. O Boulos, dos quadros do PSOL, olha assim, é um dos melhores, assim, disparado, é um cara à parte, assim, que tem todos os indícios de que sabe fazer política de gente grande. Veremos. A nossa sorte é o seguinte, do lado de lá é capaz de estarem todos presos até o outubro do ano que vem, viu? Falou.